Sejam bem-vindos a essa preciosa conferência, a esse precioso momento de comunhão. Amém? Bom, a minha responsabilidade nesta manhã, ela consiste em trazer para os irmãos, são dois grandes pontos que nós iremos desenvolver. O primeiro deles é trazer para os irmãos um pouco do ambiente de preocupação que os irmãos demonstraram no cuidado com os jovens. A percepção que eles tiveram ao longo desses 6 meses e que certamente serviu de inspiração para as 6 mensagens que foram compostas e ministradas durante 3 dias e meio para os jovens ali presentes. Então eu gostaria de trazer essa comunhão que ocorre primeiramente ao longo do semestre, com troca de e-mails, troca de mensagens, os irmãos ali procurando a ênfase, a linha que vamos tomar, e mais tarde essa consumação ali na sala JASP, onde muitos irmãos que são responsáveis pelos jovens em suas respectivas regiões no Brasil e fora do Brasil, têm comunhão juntamente com os principais cooperadores que vão ministrar, desenvolver as mensagens. Então esse ambiente eu gostaria de trazer aqui para você pai, para você mãe, para você responsável pelos jovens na sua localidade, amém? Para você que certamente tem o desejo de um dia servir, ou se não já está servindo, talvez de maneira tímida, mas gostaria de ter mais condições de servir os jovens. Então essa primeira parte tem essa finalidade. A segunda parte, nós iremos então concentrar no desenvolvimento da porção mais forte, mais contundente da conferência de jovens, que também corresponde hoje a um bom momento de parada para a gente refletir sobre tudo que foi ministrado ao longo do semestre. E não são poucos os irmãos responsáveis e cooperadores que participam dessas 2 conferências com o intuito de estarem lá para ganhar mais do que está sendo desenvolvido no semestre. Participar dessas conferências não só enriquece a nossa maneira de lidar com os adolescentes e com os jovens, como também nos trazem inúmeros princípios para desenvolvermos a nossa vida da igreja e buscar alcançar a nossa meta, que é trazer o Senhor de volta e participar da manifestação do reino dos céus. Amém? Então, participar de uma conferência em Brasília, pós-conferência de adolescentes e jovens, não só é uma maneira de ruminar a palavra, como também de desfrutar das preciosas porções que o Senhor ministrou para nós ao longo do semestre. Amém, amados? Muito bem. Eu gostaria de inicialmente pedir para os irmãos projetarem a abertura da conferência de jovens, que corresponde muito ao que foi proposto e desenvolvido nas mensagens. O Deus da glória apareceu a Abraão. Rogo-te que me mostres a tua glória. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos nos céus e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o
Filho do Homem em pé à destra de Deus. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. A glória é a natureza de Deus, o caráter de Deus, o ser de Deus quando Ele se revela. E Deus revela sua glória em sua presença. Você hoje está no caminho da glória, sendo incluído no Pai através do Filho, que é o Espírito. O viver no Espírito, na igreja, acolhendo e praticando a palavra profética, vai nos levar à glória na vinda de nosso Senhor. Na igreja crescemos e avançamos. Seguimos no ministério do Espírito, da nova aliança, e somos transformados de glória em glória. Mas hoje, mas agora, podemos tocar na glória da dimensão de Deus, experimentar a força operante do seu poder, por meio de nosso Espírito. Pelo portal da fé, acessamos Deus em sua dimensão. Essa dimensão não é definida pelas leis físicas, mas pela autoridade de Deus. Nesta conferência, exercite seu espírito e entre nessa glória. Aceite esse desafio de não esperar. Aceite o desafio de uma mudança em toda a sua percepção espiritual. Fite os olhos nos céus e veja a glória de Deus. Veja os céus abertos e o Filho do Homem em pé. E seja transportado à glória. Conferência de Jovens, janeiro de 2020. Transportados à glória. Essa conferência certamente foi muito marcante. Além do precioso e belo tema geral que aponta para nossa transição, nosso transporte à glória, sair dessa esfera cartesiana, tão matemática, tão lógica, mas ao mesmo tempo tão prejudicial para a nossa vida cristã, porque ela é limitada. Ela pouco traz esperança. Ela pouco pode contribuir para o nosso crescimento de vida, para a nossa maturidade e ter, consequentemente, um bom relacionamento com Deus. Ser transportado à glória é sair dessa dimensão comum para uma dimensão da fé, para a dimensão onde Deus, o Deus triuno está, e Ele nos deu um espírito para nós estarmos conectados com esta dimensão. Fazer uso do nosso espírito, no nosso viver diário, não é mais uma prática secundária para os dias atuais, para o momento em que a humanidade toda passa, se tornou algo essencial. É essencial. Não são poucos os que são acometidos por crises agudas de ansiedade, de depressão, de burnout, dentre várias coisas que têm prejudicado a vida humana e os seus relacionamentos. Se quando a gente olha para essa lista de enfermidades psicológicas e que tem como consequência os problemas físicos, porque o corpo também é afetado, e você olha para as ferramentas disponíveis hoje, para você lidar com cada uma delas,
no âmbito apenas humano e psicológico, essas ferramentas são limitadas. Mas por quê? Porque o homem que não conhece a Deus, ele é apenas de partido. Ele conhece o corpo e conhece a alma, mas desconhece muito o seu espírito. E nós, os cristãos, que reconhecemos que somos tripartidos, que temos um corpo, uma alma e um espírito, às vezes esquecemos de usar o nosso espírito, de viver no espírito, e por vezes somos também acometidos pelos mesmos problemas. A saída, irmãos, é o espírito. A saída é trabalhar no descanso de Deus, que iremos desenvolver ao longo da mensagem. Então, diante desse quadro, os irmãos, eu consegui apontar 6 pontos que foram mencionados para aquilo que seria a proposta na conferência de jovens. A primeira delas é cultivar uma geração. Os irmãos abriram ali aquela comunhão dizendo que nós não estamos apenas cuidando e lidando com uma conferência de jovens. Nós estamos cuidando de uma geração. Uma geração que está sendo formada, forjada, para poder assumir a sua importante porção na edificação desse medonho corpo de Cristo. Cultivar essa geração é cultivá-los, cultivar os jovens para que se tornem parte do número dos escolhidos de Deus. Não somente os chamados, mas sejam também os escolhidos. A segunda porção foi que a primeira parte do tema geral que nós temos visto ao longo desse semestre, que foi, ou que está sendo, o ministério da Nova Aliança, teve como objetivo trazer o contexto e a influência desse ministério. Mas a segunda parte, a que se propôs também a conferência de jovens, é trazer um pouco dos ministros da Nova Aliança. Quem são eles? Como são formados? Que experiências contribuíram para que eles se tornassem tão úteis e tão efetivos para Deus? Então, essa conferência também atualizou-nos com respeito ao próximo tema da conferência internacional. Vai começar agora no final de fevereiro, cujo tema é os ministros da Nova Aliança. Então, esse tema também foi trazido para essa conferência. Alguns elementos dele foram trazidos, porque quando se fala de ministros, fala-se da pessoa, do seu caráter, da sua personalidade, da sua utilidade para Deus. Então, o primeiro foco do encargo foi esse, e o segundo, a pessoa, que são pessoas trabalháveis, não buscam sua própria glória, nem seu próprio interesse, além disso, são preparados para conhecer o Senhor, tanto objetiva como subjetivamente. O terceiro e não menos importante ponto foi entrar na boa terra. A figura da boa terra foi trazido de volta para esse contexto da conferência de jovens, com o intuito de mostrar para os jovens que nós não podemos sair do Egito e nos perdermos no deserto. E, consequentemente, não entrarmos na boa terra de Canaã. Figuradamente, esses 3 ambientes, o Egito, o deserto e a boa terra, representam, respectivamente, o mundo, a vida da igreja e a manifestação do reino dos céus. Hoje, parece meio assustador você dizer que a vida da igreja se assemelha ou se aplica a um deserto. Mas se você olhar bem para nossas experiências, é isso. É um belo de um deserto. Mas são nos desertos que o Senhor mais se manifesta para nós. Que o Senhor mais supre as nossas carências.
É no deserto que conhecemos Cristo como maná. É no deserto que conhecemos Cristo como a pedra que nos segue, suprindo, fluindo água para matar nossa sede. É no deserto que conhecemos a intimidade do nosso Deus. Aquele Deus que, diferente de Spielberg, não cria ilusões, mas cria situações extraordinárias para cuidar e guardar o seu povo. Quem diria que uma nuvem poderia orientar alguém? Uma nuvem, no período do dia, ela nos protege do calor e à noite nos protege do frio. O Senhor também inspirou os seus servos a construir, a edificar um tabernáculo, porque Ele queria conviver com o seu povo. Irmãos, o Senhor quer conviver conosco. O Senhor não só é a palavra que está ali sozinha nos céus, na eternidade passada, mas essa palavra no tempo se fez carne e armou o tabernáculo entre nós. E andou entre nós cheio de graça e de verdade, e hoje está andando entre nós cheio de graça e de verdade, infundindo a sua graça, infundindo a sua pessoa, infundindo a sua vida, infundindo o seu caráter na nossa pessoa. Então o deserto, irmãos, certamente representa a vida da igreja, porque nela nós experimentamos Cristo em sua mais plenos aspectos. É ou não é, amados? E se o deserto traz isso de Cristo para nós, imagine a manifestação. Vai exceder. Por isso que o deserto é um período de treinamento, de aperfeiçoamento. E o Senhor produziu um ambiente maravilhoso para que isso acontecesse, que é a vida da igreja. Amém? Na vida da igreja nós não só temos as coisas positivas, que são vistas em Cristo e que também devem ser expressas por meio de nós, como também apresenta os desafios de convivermos, de servirmos juntos, de servirmos em coordenação, do calor do fogo do Espírito, tanto queimando aquilo que é negativo, como fazendo-nos ferver para servi-lo em novidade de vida. Então todo esse ambiente realmente caracteriza um deserto. Mas a meta desse deserto é nos levar para a boa terra de Canaã. Hoje nós estamos lidando com os nossos inimigos para que entremos naquele descanso. Amém? O quarto é aperfeiçoar a liderança. Uma vez consolidado o trabalho com os jovens e adolescentes, os irmãos então disseram, podemos ter um aperfeiçoamento para líderes. E não tem sido poucos esforços imprimidos no CEAP para que isso se torne uma realidade. Nós, além de formar comportores, servos de Deus, sacerdotes, ministros do Evangelho, também se tornem líderes que influenciem positivamente as pessoas a se consagrar ao Senhor. Então, dentre os nossos jovens, e quando eu falo de jovens, eu incluo as jovens e os jovens, certamente serão e estão sendo aperfeiçoados para liderar, para assumir, para se comprometer mais com a vida da igreja, com os serviços, com os ministérios que são desenvolvidos. Ó Senhor Jesus. Quinto, exercitar o espírito. O boom sônico. Um estrondo sônico é o som associado às ondas de choque criadas por um objeto viajando através do ar com uma velocidade maior que a do som. Também medida por Mach 1, cuja velocidade é de 1.225 quilômetros por hora. Já conseguiu alcançar essa velocidade com o seu carrinho? Não vai conseguir. Ele vai ficar aquém da velocidade do som. Mas se você entrar nesse equipamento aqui, você vai ver que você, num piscar de olhos, pode percorrer longos quilômetros. E a uma temperatura de 15 graus Celsius.
Amados, esse poder supersônico está no nosso espírito. Mas para alcançar tal velocidade, alcançar tal nível, nós precisamos exercitar o nosso espírito hoje. Continuamente, constantemente. Aí nós somos transportados à glória. Queria que os irmãos projetassem esse vídeo para que os irmãos tenham uma noção de como funciona, de como se dá alcançar a velocidade do som e ultrapassá-lo. There it is. Amém. Você quer ter essa experiência? Você pode começar com baixa velocidade. Você pode começar dizendo: Senhor Jesus, Senhor, fala comigo nesta mensagem. Senhor, fala comigo ao longo do meu dia. Oh, Senhor Jesus, estou sob pressão, Senhor, mas eu quero tocar no teu consolo, no teu descanso. Então, amados irmãos, esse ministério é um ministério do Espírito. E, portanto, nós precisamos usar nosso Espírito. Se eu e você não usarmos nosso Espírito, você vai apenas apreciar alguém que está no Espírito e que foi transportado à glória. Mas você, pessoalmente, pode ter essa experiência. E o último ponto foi com respeito a lidar com a pressão. Os jovens coordenadores da conferência de jovens, eles fizeram uma pesquisa, e nessa pesquisa notou-se que essa geração não está conseguindo lidar com a pressão. A ajuda se daria com o ajuste da perspectiva. Embora haja pressão, temos um Deus compreensível e consolador. As pressões que o Senhor permite passarmos, elas não têm como objetivo destruir-nos, mas forjar-nos, aperfeiçoar-nos, para nos tornarmos mais úteis ao Senhor. Deus não está no seu script, não está no seu propósito poupar você de pressão, mas está no propósito dele suprir você em meio à pressão. Fala isso para o irmão do teu lado. Deus não vai te poupar de pressão, mas ele vai te suprir em meio à pressão. Não existe um homem neste universo que não tenha passado por algum tipo de pressão. Não existe. Mesmo os que estão ali na Índia, em profunda meditação, passam por pressão. Agora, o que diferencia a pressão de um cristão, que um cristão sofre, e a pressão que um incrédulo sofre? São bem diferentes. A proposta da pressão que Deus permite seus filhos passar é que nós tornemos mais preciosos. A Bíblia nos diz que o Senhor virá como um ladrão de noite. E esse ladrão, já que o Senhor se comparou como um ladrão, o que ele vai fazer como um ladrão? Ele não é ladrão, ele virá como ladrão. E como ladrão, o que ele vai fazer? Você está usando esse gestinho aí, né, Valquíria? Mas na verdade a palavra é roubar, ele vem roubar você. Ele vem nos roubar, entre aspas. Agora, irmã Valquíria, o que o ladrão vai roubar na casa de alguém? O menos precioso ou o mais precioso? Mais precioso. Eu sei que é de conhecimento público essa ilustração, mas vale a pena a gente lembrar.
a substância que compõe o diamante é a mesma que compõe o carvão mineral. Carbono, carbono. Agora, o que fez do carbono do diamante um diamante e do carbono do carvão mineral apenas um carvão mineral? O que fez de ambos? Fogo, pressão. O carbono que virou diamante sofreu muita pressão, mas o carbono do carvão mineral sofreu pouca pressão. E na vida da igreja existem esses dois elementos, o diamante e o carvão mineral. O que você quer ser? Se você está na aparência do reino dos céus, vai virar carvão. Mas se você está na realidade do reino dos céus, vai virar diamante. Aí quando o ladrão vier, ele vai levar o quê? O diamante. Vai deixar quem? O que você quer ser? Não sou eu que estou dizendo, você que está dizendo. O que você quer ser? Se você quer ser um diamante, você precisa fazer bom uso dos momentos de pressão. Amém? Então a mudança de perspectiva em meio à pressão não é dar ênfase e atenção para o problema ou a situação que nos está trazendo pressão, mas o Deus que está trabalhando enquanto há pressão. Em Mateus capítulo 4, o Espírito Santo levou o Senhor Jesus para o deserto, a fim de que ele fosse... Quem fez isso? Vocês não estão acreditando, né? Vou usar emprestado algumas expressões do nosso irmão. Vocês não estão acreditando. Eu vou ler aqui para vocês. Mateus capítulo 4. Capítulo 4, versículo 1 diz: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Foi proposital ou acidental? Foi proposital. O Espírito Santo tomou o potencial Filho de Deus na humanidade, levou ele até o deserto e lá ele foi submetido à tentação. E o Pai supriu o Filho com a palavra e ele superou todas as tentações. Então, em outras palavras, nós podemos dizer a seguinte frase: se Deus nos permitiu passar por essa tribulação, Ele mesmo vai nos tirar dela. Você crê nisso ou não? Então fala isso para o irmão do teu lado, se tu acredita mesmo. Aquele que nos permitiu entrar nessa tribulação será o mesmo que nos tirará dela. Então, dentro desse contexto, vieram então, agora eu vou usar o slide, tá? Então, foram preparadas 6 mensagens para cobrir esse tema e suprir esses desafios pelos quais todo jovem passa. Amém. Então a primeira mensagem tem como tema a última hora. Foi ministrada pelo irmão Ildeu e o irmão Vilmar, que é muito conhecido como Billy. Então os irmãos têm sempre usado um cooperador mais jovem com o intuito de ser aperfeiçoado. Modelo este que estaremos aplicando nas nossas conferências também. Amém? Aguardem. Aleluia. Então a última hora teve como objetivo mostrar o primeiro ponto importante, que é o jovem ser um escolhido. Um trabalhador da última hora, embora tenha sido chamado na última hora, ele vai receber o mesmo galardão, o mesmo soldo, a mesma porção que os primeiros ou todos os que precederam esses
trabalhadores. Um dia nós estávamos distante de Deus, Ele nos encontrou, talvez alguns numa praça, outros num beco, outros em casa, outros nas encruzilhadas, enfim. Ele foi lá e buscou-nos. Ele nos justificou, Ele nos deu a sua vida e agora nos revestiu para ser um servo dele e trabalhar na sua vinha. Ele daria a esse, um denário pela sua dedicação, pelo seu serviço. Então aqui, duas palavrinhas saltaram nessa primeira mensagem: ser chamado e ser escolhido. Nós precisamos ser chamados, mas não nos conformarmos apenas em sermos chamados, mas também sermos escolhidos. Qual a diferença de um chamado e de um escolhido? O chamado, ele é chamado porque ele creu no Senhor, ele creu no Evangelho, ele aceitou a obra redentora de Cristo. Mas a obra redentora de Cristo é um passo para uma longa jornada que teremos pela frente na nossa vida cristã, que é sermos os escolhidos de Deus, fazer parte da seleção de Deus. Aqueles que frutificam, se olharmos à luz de João capítulo 15. Eu vos designei, eu vos escolhi, para que vades e deis fruto. Então o escolhido também é alguém que frutifica. A segunda mensagem tem como tema desembaraçados de todo o peso, ministrado pelos irmãos Ezra Mar e Lucas Lala. Nessa mensagem, os irmãos tiveram cuidado de distinguir a diferença entre pecado e peso. De um lado, o pecado é aquilo que é visível, que é notório, que nos afeta diretamente e a gente espontaneamente é levado então a nos arrepender, a confessar nossos pecados. Mas o peso não necessariamente é pecado. Às vezes é um temperamento, é um desvio, uma negligência que precisa ser corrigido, mas que ao mesmo tempo afeta a nossa corrida. Enquanto o pecado, ele interrompe-nos de correr, ele bloqueia, ele impede que corramos, o peso dificulta a nossa corrida. Talvez você seja um irmão com capacidade de correr 100 km por hora, o que já é um exagero, né? O máximo que o homem pode correr é 10 km por hora. Mas vamos supor que você seja esse irmão que tem condições de fazer muitas coisas. Mas se você se permitir pecar, você não vai correr nem 0, qualquer coisa de quilômetros. E se você não tratar com algumas carências, com alguns comportamentos, não levar isso para Deus, isso pode se tornar um peso para você. E fazer com que você não use seu potencial. A porção maior que o Senhor deu para você. Você sempre está aquém do esperado. E aqui entra a necessidade da gente buscar a luz diante do Senhor. Conhecê-lo. Não só superficialmente, mas profundamente. Para que essas coisas não se tornem um problema para nós entrarmos na manifestação do reino dos céus. E aqui duas palavrinhas foram tocadas, que é resilientes e habilitados. Enquanto nós lidamos com essas coisas, de um lado com o pecado, tratando com arrependimento e com a confissão, nós temos da parte de Deus perdão. Amém? De outro lado, nós estamos sendo resilientes, que é buscar recuperar o tempo que se perdeu e avançar. E quanto ao peso, nos desembaraçarmos de todo o peso. As ansiedades, as preocupações, que certamente afetam os jovens, afetam também os adultos, e a gente precisa aprender a lidar com isso. E o Senhor certamente tem um caminho para isso. A terceira mensagem foi Céus Abertos, ministrado pelo irmão André Dong e Marcos Fernandes. Nessa mensagem,
nós vimos a importância do encabeçamento. João, no capítulo 4, os céus se abriram e o Senhor disse: sobe para aqui. E mostrou para ele muitas coisas que não eram possíveis serem vistas da posição onde ele estava. E quando ele viu aqueles céus abertos, ele viu o trono de Deus, a autoridade de Deus, a fonte da bênção de Deus para seus filhos. Mas quando nós não vemos o trono, não vemos a maneira que Deus lida com as coisas, perdemos o seu encabeçamento, dificilmente podemos alcançar as bênçãos que Ele tem para nós, a graça que Ele tem para nós. Vejam, aqueles que foram até o Senhor, além do véu, encontraram o que lá no Santo dos Santos? O que eles encontraram lá no Santo dos Santos? Um trono. E esse trono fluía o que para eles? Graça e misericórdia para o tempo oportuno. Socorro para a ocasião oportuna. Então, amados irmãos, toda vez que reconhecemos o trono de Deus, nós estamos admitindo o seu encabeçamento. O seu encabeçamento direto e o seu encabeçamento indireto. Porque nos dias de hoje, o Senhor vai sempre usar irmãos para nos encabeçar. Esse foi o princípio que o Senhor deixou para Pedro, quando teve aquela comunhão íntima com o Senhor ressurreto. Abra sua Bíblia aí em João capítulo 21. Depois que o Senhor então indaga Pedro acerca de que o ama ou não, e o pede para pastorear e apacentar. No versículo 18 diz assim: em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, o que ele vai fazer? Estende as mãos aí para eu saber se você entendeu o que é esse versículo. Estenderás as mãos. Para quem? Para quem que você vai estender as mãos? Não é o Senhor Jesus? Não é estender as mãos para o Senhor Jesus? É estender as mãos para quem? Para outro, para o irmão. Eu vou estender aqui as mãos para o meu irmão aqui, ó. Esse aqui precisa me cingir. Amém? Esse aqui precisa me cingir também. Esse aqui precisa me cingir. Não mais do que esses dois, tá? Oh, Senhor Jesus. Então, irmãos, esse é o tipo de encabeçamento que nós precisamos nos dias de hoje experimentar. Saber que quem está à nossa frente, identificá-lo e estender as mãos. E outro te cingirá e te levará para onde? Geralmente é para onde não queres, que é negar a vida da alma, né? A Valquíria está me ajudando aqui a ministrar essa mensagem. Obrigado, irmão. Ela ganhou o encargo no início da mensagem, de participar da conferência. Obrigado, irmã. Depois vai mandando as colinhas aí, tá? Se eu esquecer os versículos. Então, amados, isso aqui mostra o senhorio do Senhor, o encabeçamento. Então, os jovens, para serem vitoriosos, precisam ser encabeçados. E aí se tornarão vitoriosos. E essa é a experiência que nós temos visto com os jovens que têm levado a sério o Avança Jovem, que têm levado a sério a palavra profética, os encargos que estão sendo passados. Os jovens que estão coordenando essa conferência, que coordenaram essa conferência de jovens, deram um belo baile de experiência com a autoridade. Quão vivos eles estavam. Quão desfrutáveis foram as suas mensagens. Por quê? Porque tomaram o princípio de Salmo 133. O óleo desce sobre a cabeça. E da cabeça desce para a barba. E da barba estende até, o óleo alcança até as extremidades das vestes. Ou seja, nada no corpo de Cristo
ficará sem unção quando nós estamos conectados ao cabeça e encabeçados pelo cabeça diretamente e indiretamente pelos irmãos. Aí o óleo flui. Flui como a unção. Flui como o orvalho também. De um lado você tem a unção porque é óleo, mas do outro lado você tem o frescor, porque é como o orvalho do Hermon. Sabe, às vezes porque ficamos secos, ou porque às vezes nos sentimos tão enferrujados, porque falta-nos essa experiência, irmãos. Senhor Jesus. Então as duas palavrinhas aqui foram encabeçados e vitoriosos. Depois a mensagem 4 foi, somos lá do alto. Somos do alto. Mensagens ministradas pelo irmão Ami e pelo irmão Rafael Costa. Aqui nós vimos acerca da nossa identidade. A nossa origem. Nossa origem não é dessa terra. Nossa origem é lá do alto. Fala para o irmão do teu lado, você não é dessa terra, você é lá do alto. Aqui foi visto a finalidade dos dois grandes sopros nas Escrituras. O primeiro sopro, registrado em Gênesis 2:7, ele fez do homem uma alma vivente e ao mesmo tempo formou um vaso mais íntimo no ser do homem, que é o Espírito, para um dia receber o segundo sopro, que está em João 20:22, que é o Espírito que dá vida. Amém? Esse Espírito que dá vida, ele é para nós vivermos no nosso dia a dia, na nossa lide diária. Amém? Mas também precisamos do Espírito revestindo-nos exteriormente para cumprir a obra de Deus, para romper nossas limitações. Amém? Irmão, se eu não tivesse revestido do Espírito, eu sou como um gatinho inofensivo aqui. Mas graças ao Senhor pelo Espírito. Pelo Espírito interior e pelo Espírito exterior. Amém? Não estou ouvindo o amém dos irmãos do fundo. Aleluia! Eu sabia que eu estava errado. Meus ouvidos aqui não estão ouvindo direito. E aqui nós vimos duas coisas importantes: a convicção e a conexão. Precisamos estar convictos da nossa origem e precisamos estar conectados com o Espírito. Amém? Mensagem 5. Transportados à glória. Esse é o momento áureo da conferência. Depois dessas 4 mensagens, chegar na 5ª então, aleluia! Vem Maranata, vem Senhor Jesus. Mas o Senhor só virá quando a gente estiver moendo e quando a gente estiver, o quê? Moinho e campo, né? Estivemos no campo. Esse é o ambiente que o Senhor quer nos buscar. Esse ambiente de conferência é só para preparação. Amém? Então aqui nós vimos sobre a importância de nós, que o Senhor dá para os seus escolhidos. João 14, 15, 16 e 17 foram desenvolvidos, mas uma coisa nos chama a atenção. As palavras que foram ditas naqueles capítulos não contou com a presença de Judas. Não contou com o ouvir de Judas. O Senhor reservou as coisas mais íntimas, mais elevadas da sua porção para aqueles que lhe são mais fiéis. Amém? Então, eu creio pela fé que todos que estamos aqui são aqueles que sobraram, são aqueles que se dispuseram a ser fiéis ao Senhor, que resolveram ser simples e obedientes ao Senhor. Você crê nisso ou não? Então aqui nós vimos a questão de sermos comprometidos e focados. E por fim, a mensagem 6 teve como tema, vem Senhor Jesus. Vamos falar juntos? Vem Senhor Jesus. Foi ministrada pelo irmão Miguel Mar e irmão Davi Mar. Essa mensagem nos mostrou que a vinda do Senhor está próxima. Ele investiu tudo. Ele tem feito de tudo para eu e você avançarmos, para eu e você alcançarmos o desejo dele, alcançarmos um nível de maturidade e um nível de desprendimento para servi-lo, porque os dias estão próximos.
E Ele não só se preocupa em que você sirva-o ou faça a vontade dEle, mas Ele também provê para você o necessário para que isso se torne uma realidade. Se você precisa de uma esposa, se você precisa de um esposo, Ele vai prover para você. Eu, nesse salão de reuniões, sou a pessoa mais feia e casei. Então, jovem, fiquem tranquilas, jovens, fiquem tranquilos, jovens, vocês vão casar. Amém? O Senhor vai prover para você o seu parceiro, a sua parceira. Por quê? Porque Ele tem interesse nisso. Ele tem interesse nisso. Se é para fazer você cumprir a vontade dEle, apressar a sua vinda, ele vai prover ou não? Ele vai prover. Vai prover uma família. Ele vai prover um trabalho para você. Ele vai prover o seu êxito profissional. Porque o objetivo dEle é usar tudo o que você é e tem para o propósito dEle. Agora, se seu objetivo tem segundas intenções, este princípio não se aplica a você. Mas se você tem como objetivo fazer a vontade de Deus, influenciar outros, certamente Ele vai prover você de todas as condições para que isso se torne uma realidade. Amém? Aleluia! Muito bem. Quanto tempo eu tenho ainda? Vamos então para a porção importante. Eu vou separar aqui apenas 3 porções. Eu gostaria que voltasse ali no primeiro slide e vamos ler essas porções aqui. 2 Coríntios capítulo 3, versículo de 5 a 8. Segunda Coríntios, capítulo 3, versículos de 5 a 8. Amém? Que tal a gente ficar de pé? Vamos ler de pé. Aleluia. Invocando o nome do Senhor. Exercitando o seu espírito. Amém. Vamos ler então juntos. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Só as irmãs esse versículo. Só os irmãos. Amém. Podemos sentar. Glória a Deus. Nesses versículos que acabamos de ver, nós podemos sublinhar princípios importantes para o ministério que o Senhor colocou à nossa disposição e certamente nos inseriu. O ministério da nova aliança é um ministério que nos convence de que nós não somos capazes de alguma coisa. Nós não somos capazes de fazer alguma coisa para Deus e no final termos descanso. Não é possível. Esse ministério da nova aliança, já na sua abertura, nos traz isso. Essas palavras aqui registradas
em 2 Coríntios capítulo 3, quem as escreveu? Paulo. Paulo era alguém capaz ou não, irmãos? Era muito capaz. Mas ele mesmo atesta nesse texto que ele não é capaz nem de pensar alguma coisa. Então o ministério da Nova Aliança para nós precisa nos convencer de que nós não somos capazes. Nós não somos a fonte. Nós não somos a origem. Fazer a obra de Deus, servir a Deus, não é algo que requer esforço natural, habilidades naturais. Eu e você precisamos nos convencer disso. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Não parte de nós. Nós não somos a fonte, não somos a origem. Pelo contrário, a nossa suficiência vem da onde? Vem de Deus. Se seus filhos são ou não saudáveis, a suficiência vem de Deus. Para mudar esse quadro. Se nós não dependermos do Senhor, irmãos, não existe ministério da Nova Aliança. Vai ser um ministério da letra. Vai ser um ministério da morte. Vejam, o homem mais manso da terra, o homem que conversava com Deus face a face, um dia golpeou a pedra 2 vezes, no momento em que ele deveria apenas falar a pedra. E o resultado disso foi o quê? Ele não entrou na boa terra de Canaã. Agora eu pergunto, quem dentre nós aqui é melhor do que Moisés? Eram 2 milhões de pessoas sobre os ombros daquele homem. Por isso que o nosso irmão Dong falou uma frase solene. Moisés era o servo certo na época errada. Porque se ele tivesse nessa época, ele poderia receber misericórdia. Ninguém de nós aqui é melhor do que Moisés, irmãos. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Se o ministério que ele encabeçava foi glorioso, muito mais glorioso será o ministério do Espírito. Porque o ministério do Espírito traz consigo a graça, a misericórdia e o amor de Deus. Agora, às vezes vivemos na época do ministério da Nova Aliança, mas usando as ferramentas da velha aliança. Na velha aliança, tinha um homem que falava com Deus face a face. Se o ministério da Nova Aliança tem muito maior glória, eu e você não podemos falar face a face com Deus? Se no Antigo Testamento tinha alguém que falava face a face com Deus, hoje, no ministério da Nova Aliança, não pode ser diferente. Agora, onde está o tabernáculo de Deus hoje? Onde está o point de encontro nosso com Deus? Está onde, irmãos? No nosso espírito. Lá eu e você podemos contemplar o Senhor, podemos falar com Ele, podemos nos abrir com Ele, confessar, admitir falhas, carências, dificuldades, e vamos receber ou não o socorro dEle. A nossa suficiência vem de Deus.
quando a gente olha para a pessoa do Senhor Jesus, de onde vinham as suas palavras? No Evangelho de João, o Senhor admite várias vezes o quê? Que as palavras que ele falava não eram dele, era de quem? Era do Pai. A vontade que ele fazia não era dele, era de quem? A obra que ele realizava não era dele, era de quem? Que obra que você está fazendo? Que palavras você está falando? Que vontade você está realizando? O Senhor Jesus, Ele é o ministro da nova aliança. E Ele, como ministro da nova aliança, nos deixa o caminho. O caminho é ser um com o Pai. Para estar aqui diante de vocês, eu ouvi todas as mensagens. Estive na conferência de jovens, ouvi todas. Ouvi 18 mensagens do irmão Pedro depois que ele ministrou a última mensagem que compõe o alimento diário. E não consegui fazer sinopse. Eu só consegui apontar aqui 3 porções que eu tenho, que o Senhor me deu, de tudo que eu ouvi e li. Não é fácil nos dias de hoje, para alguém como nós, que foi educado a ser independente, chegar e tão automaticamente depender tão somente de Deus. Isso é um exercício. Capacidade temos, habilidade intelectual temos uma série de coisas que fez parte da nossa formação para talvez desempenharmos o que hoje nós estamos desempenhando, para enfrentarmos os desafios dessa vida secular. Entretanto, quando você entra na esfera do Espírito, a resposta é: a nossa suficiência vem de Deus. Não podemos pensar que somos capazes de alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário. Para cuidar dos filhos, a nossa suficiência vem de Deus. Para cuidar dos jovens, a nossa suficiência vem de Deus. Para cuidar dos adolescentes, nossa suficiência vem de Deus. Para lidar com os desafios da vida da igreja, nossa suficiência vem de Deus. Enquanto não nos dermos conta disso, vamos dar murros em ponta de faca. E ao final estaremos cansados e exauridos, porque usamos nossa força natural para um bem que seria cumprir a vontade de Deus nas diversas áreas que Ele nos confiou. Por isso nós precisamos, a exemplo do Filho, depender do Pai em tudo. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra. Não da letra. Não da letra. Talvez você tenha acumulado uma biblioteca ao longo da sua vida cristã e da vida da igreja invejável. Leu todos os livros. Participou de todas as conferências. Mas corremos o risco de que grande parte disso ainda seja apenas letra. Quando as circunstâncias vêm, permitidas por Deus, para a gente colocar em prática tudo o que a gente aprendeu, corremos o risco de fazer tudo ao contrário. Não percamos as grandes oportunidades que Deus nos faz passar para colocar em prática tudo que Ele já nos dispensou. Por que há separação entre casais? Porque falta a realidade da palavra. Por que há picuinhas entre nós? Porque falta a realidade da palavra. Verdade é uma coisa, realidade é outra. Por isso que o Senhor Jesus rogou ao Pai para que Ele enviasse outro Consolador, o Espírito da verdade, que também pode ser traduzido por realidade. E o que esse Espírito faz?
ele torna tudo que um dia era apenas verdade em nossa realidade. Mas o que ele usa como instrumento para essa transição? O nosso dia a dia. Se eu não estou apercebido no meu dia a dia do propósito de Deus, eu corro o risco de pôr a perder tudo que um dia o Senhor investiu. Saibam uma coisa, não é pecado ter conhecimento. É importante. Logos precede rema. Você só tem revelação a partir daquilo que você conhece. É importante. O que não pode é a gente ficar cozinhando o conhecimento e não partir para a realidade. Não espere que você vá fabricar essa realidade. Deus vai usar os ambientes que você vive para que a verdade se torne realidade. Você crê nisso ou não? É possível a gente ser injustiçado na vida da igreja ou não? É possível a gente se frustrar com os irmãos na vida da igreja ou não? Agora, por que essas coisas ocorrem? Para você sair da vida da igreja? Para você perder as esperanças? Para crescer em vida? Participando da reunião, da conferência. A Valquíria me abandonou. Então, irmãos, nós precisamos aproveitar as circunstâncias que estão passando por nós para a gente colocar em prática aquilo que a gente aprendeu. Sem as circunstâncias, o ambiente, sem esses lugares, você poderia dizer, não, a Bíblia me deu uma caverna para eu viver o que eu vivo, o que eu li, o que eu conheço. Mas não foi assim, irmãos. Mesmo Elias, que entrou numa caverna e pediu para si a morte, teve de sair dela. Sai da caverna, Elias! Você foi um instrumento usado para tantas coisas, agora entrou numa caverna, Elias. Sai da caverna, Elias! Se você é um irmão, eu quero profetizar na sua vida. Se você é um irmão que entrou na caverna, saiba que hoje o Senhor está te chamando de dentro dessa caverna. O Senhor quer que você e eu usemos o nosso espírito e toquemos num elemento extraordinário chamado ressurreição. Eu já pensei em desistir várias vezes. Já convenci os irmãos a voltar a trabalhar. Já pensei em chutar o balde. Mas toda vez, aí o Lin trouxe uma revelamento. Irmão, quando você for apacentar alguém, o irmão for para chutar o balde, tira o balde. Vá lá e tira o balde. Ganhei muito com isso. Daí tiraram o meu balde. Não tinha mais como chutar o balde. Daí a gente se volta para o Espírito. E o Espírito diz, o que você está fazendo, rapaz? O que você está fazendo? Sai dessa caverna. Você está sendo forjado. Essas situações é para forjar você. Não vá em busca de justiça. Porque eu não fui em busca de justiça. Eu me tornei a justiça. Mas a justiça que eu me tornei, ela foi precedida de eu me tornar maldição na cruz. O Senhor se tornou maldito na cruz para se tornar justiça para nós. O Senhor fundou o sindicato depois que tomou a cruz e a ressurreição veio. Reivindicando com placas, né? Olha aqui, tu me deu a minha equipe 12, perdão, irmãos, pelo uso da palavra, mas é só para ilustrar, mais 12 iletrados. Eu ia usar outra, né? Mas eu me lembrei, não vai ser bom não, vou pegar o que a Bíblia diz, né? 12 iletrados, galileus, formação alguma senão de pesca. E mesmo depois da ressurreição de Cristo,
Eles saíram à pesca e não tiveram êxito. Indicando que daqui para frente, irmãos, quem se comprometeu com Deus, as coisas só funcionam quando Deus fala. Deus chegou para eles e diz: lança a rede à direita. E o que aconteceu? O que aconteceu? Por que eles pescaram? Porque foi precedido da palavra de Deus. Nossa vida daqui para frente, irmãos, tem que ser precedida da palavra de Deus. Se Deus fala, devemos com segurança andar sobre as águas. Agora, se Ele não fala, não se meta a besta de andar sobre as águas. Senhor Jesus, não da letra, mas do Espírito. Do Espírito. A minha leitura da Bíblia, a leitura do alimento diário, a comunhão com os irmãos, as conferências, as reuniões, tudo isso é o ambiente para quem? Para o Espírito. A minha alma só é útil para duas coisas. Ela é útil para várias coisas, mas eu vou selecionar duas. Uma está em Romanos 8,6. Primeira utilidade da minha alma. Romanos 8,6. Diz: porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. A melhor tradução diz: porque alma posta no espírito é vida e paz. E mente posta na carne é morte. Mente posta na carne é morte. Mente posta no espírito é vida e paz. Você quer que a sua alma tenha vida e paz? Onde ela deve ficar? No espírito. Então você não pode chegar na reunião com a mente posta na carne. Você precisa chegar na reunião com a mente já posta no espírito. E tudo que se passar nessa reunião é apenas para nos manter no espírito. Segunda utilidade da nossa alma. Hebreus capítulo 6. Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Vamos ler os versículos de 18 a 20, com ênfase no versículo 19. Amém? 18 a 20, com ênfase no versículo 19. Para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos, nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar a mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A nossa alma tem uma âncora. E onde essa âncora deve ser lançada? Vamos ler então, está todo mundo de castigo, versículo 19. A qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. Além do véu aqui é o quê? É o Santo dos Santos. E que hoje é o nosso espírito. A sua âncora, a âncora da sua alma deve ser lançada onde? No espírito. Porque se ela for lançada em qualquer outra coisa, ela não vai estar firme. Não vai estar segura, ela vai variar, ela vai hesitar, ela vai ficar instável. Hoje eu quero, amanhã não quero. Hoje eu não estou afim, não estou me sentindo bem e tal. Isso é o quê? É uma alma que não está ancorada no espírito. Ela vagueia, é como um barco à deriva. Que tal colocarmos a nossa âncora da alma no espírito? Como vocês me ajudam a fazer isso? Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus.
Então, amados irmãos, a nossa mente precisa ser colocada no Espírito, para termos vida e paz, para estar firme, para compreender o propósito de Deus, para discernir os momentos, as circunstâncias em que devemos lançar mão do propósito de Deus para aquela situação. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Em João capítulo 14, nós vemos o processo pelo qual o Filho passou para se tornar o Espírito, para ser um com o Pai. Diz assim, 14:1: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Olha, eu vou para preparar lugar para vocês. Porque na maneira como eu estou, isso não pode ser feito. Então eu preciso partir. Eu preciso passar pela morte. E eu vou voltar na ressurreição. E na ressurreição, eu me torno o Espírito que dá vida. E posso entrar em vocês. Trabalhar em vocês a ponto de transformá-los, de santificá-los, de glorificá-los para um dia ser um com o Pai, assim como eu e Ele somos um. Esse é o sentimento do Senhor. Isso se dá com o Senhor, o Espírito. Depois ele prossegue. Versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se o Pai e o Filho são distintos, o versículo deveria ter sido escrito assim: Ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas aqui diz o quê? Quando é vai, o gesto é esse. E quando é vem, Ele é o Pai. Ele está no Pai. Daí ele diz, versículo 9, parte final: Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, faz as suas obras. Vamos dar um salto até o versículo 23. Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem é o sujeito do verbo faremos e do verbo viremos? Tá, mas vamos separar esse nós aí. Quem está dentro desse nós? O Pai e o Filho virão e farão em nós morada. Isso já é uma realidade ou não, irmãos? O Senhor estava falando aqui porque estava em carne e osso. Mas depois da sua morte e ressurreição, isso já é realidade. Então, quem é a morada do Deus triuno? Quem está dentro do nosso espírito? O Pai e o Filho, pelo Espírito, estão em nós. O que está dentro de mim e de você é nada mais, nada menos que o Pai, o Filho e o Espírito. Onde está o endereço de Deus hoje? Onde é o endereço de Deus hoje? Nosso espírito. Mas isso não é ainda uma plenitude. Isso está em desenvolvimento, em transformação. Por isso, amados irmãos, o exercício do Espírito é tão importante, porque quando eu exercito o meu Espírito, eu toco no Pai, eu toco no Filho,
eu desfruto do Espírito. Irmãos, isso é ser transportado à glória nos dias atuais. Voltando. Versículo 16. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade. Irmãos, o que está para sempre conosco? A verdade também pode ser traduzido por realidade. De um lado, ele é a verdade, ele é verdadeiro. Tudo que ele fala é veraz, é na vera. Amém? Mas ele quer que nós também experimentemos a realidade dessas verdades. Que o mundo não pode receber, porque não o conhece, não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco, e ele estará em vós. Quem é que estava habitando com eles? Quem estava habitando com eles? Quem que andava de aldeia em aldeia com eles? Jesus. Agora, quem estará neles? O Espírito. Então, Jesus, que habita com eles, um dia estaria neles, como o Espírito. Houve pouco glória porque houve pouca compreensão. Mas a gente vai se esforçar para vocês avançarem mais, para nós avançarmos mais. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis. Porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vamos ler juntos? Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Vós conhecereis, futuro. Mas hoje você precisa conjugar esse verbo no presente. Eu conheço, porque Ele habita em mim, Ele vive em mim. O Pai no Filho, pelo Espírito, está no meu Espírito. Hoje é fato, hoje é realidade. Então não podemos viver uma vida medíocre. Não podemos viver uma vida leviana à mercê da nossa alma. Lança a âncora. Quando você lançar a sua âncora, quando nós lançarmos nossa âncora, a âncora da nossa alma, no Espírito, vai ser firme. A ansiedade vai embora. A depressão vai embora. Os conflitos vão embora. Só vai sobrar uma coisa: a verdade e a realidade. Senhor Jesus. Versículo 23, ou melhor, versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Quantas vezes, irmão, nós não somos surpreendidos pensando algo, em fazer algo, e o Espírito vem e diz: não foi assim que eu ensinei. E você é obrigado a mudar de ideia. Não é verdade? Porque o Espírito está em nós. Irmãos, que tal a gente viver conectado com esse Espírito? Tal unidade hoje pode ser real pelo Espírito. Esse é o caminho para nós sermos introduzidos na glória, no Pai. Capítulo 16, versículo 33. Vamos ler juntos? Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo, mas tem de bom ânimo. A gente podia dizer assim: ah, Senhor, isso é fácil para o Senhor, né? Isso é fácil para o Senhor. Mas Ele está dizendo assim: eu estou em você, amado. Eu quero vencer o mundo por meio de você. Eu venci o mundo, mas agora eu posso vencer por meio de você. Porque não
você não é capaz nem de pensar alguma coisa como se partisse de você, é a partir do teu espírito. Olha, mesmo na antiga aliança, o mesmo princípio permanece. Não é por força, nem por poder, mas diz o dos exércitos. Essa expressão Senhor dos exércitos é encontrada no Novo Testamento? Onde que foi dito esse versículo? Zacarias, antiga aliança. Então nós precisamos cada vez mais nos dar conta que nós precisamos viver no Espírito, andar no Espírito, individualmente peripatear, coletivamente estoicar. Amém? De um lado, eu preciso individualmente na minha vida cristã, individual, ter momento de comunhão com o Senhor, ter a minha devoção. Aí varia, tem uns que acordam 4 horas, outros 5, outros 10 horas da manhã, da madrugada, né? Para falar com o Senhor. Aí vai de cada um. Se está dando resultado, insista nesse caminho. Mas espiritualmente nós também temos uma marcha coletiva, onde nós estamos aprendendo a viver como um exército, para ter impacto, para que Deus tenha impacto nessa terra. Amém? Por isso que nós temos a palavra profética, com o intuito de nos alinhar, de nos colimar, para atingir o propósito de Deus. Então não troque, eu não estou lendo alimento diário não, estou lendo outra coisa. Irmão, você está perdendo a oportunidade de estar colimado. Você pode ler outra coisa, mas leia o seu alimento diário. Para fortalecer as reuniões, para fortalecer os irmãos. A palavra profética traz consigo também a palavra fundamental que nos constitui, que nos prepara para defender o Evangelho, para nos livrar das heresias. E ao mesmo tempo essa palavra profética traz consigo a palavra inspirativa, onde nós somos motivados, somos entusiasmados, somos energizados para viver a vida cristã, para peitar as coisas que estão à nossa frente, porque estamos revestidos desse Espírito. Nem o Senhor Jesus moveu uma palha sem antes receber o Espírito. Capítulo 3 de Mateus, ali começou o ministério dele. O ministério dos 12 começou em Pentecostes. Receberam o Espírito em João capítulo 20, o sopro, e para a obra receberam aquela língua como de fogo que pousou sobre eles. E o ministério deles ficou conhecido, teve impacto. Paulo também, pelo Espírito, quem revelou para ele as coisas espirituais, senão o Espírito que ele recebeu, que o levou para o terceiro céu, e viu coisas que eram inefáveis, difíceis de serem faladas, tudo pelo Espírito. E em Apocalipse, termina na alma Apocalipse? Termina como? O Espírito e a noiva dizem vem. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Espírito, 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 Espírito. Nós não podemos ter outra toada senão o Espírito. Amém? E por fim, irmãos. E por fim, capítulo 17. Vamos ler três porções. O versículo 11. O que nos faz um? Qual o caminho da nossa unidade? Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Encontraram aí? Vamos ler juntos. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. O que o Pai nos deu, para que nós sejamos um. Então de castigo, vamos ler de novo. Versículo 11. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu.
que me deste. Para quê? Então o que nos faz um, irmãos? O nome. E qual é o nome, irmãos? Jesus! Oh, Senhor Jesus! Se você crê o nome, se você crê que é o nome que nos faz um, fique de pé e diga, ó Senhor Jesus. Aleluia. Vamos lá. Versículos 20 e 21. A segunda coisa que nos faz um. Versículos 20 e 21. Pode ficar sentado. A fim de que todos sejam, ou melhor, 20. Não rogo somente por estes. Estes eram os discípulos. Mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Somos nós. Diga você, sou eu. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou melhor, perdão. Por intermédio da sua palavra. Por aqueles que vierem crer em mim, por meio de sua palavra. A fim de que todos... Agora, qual é? O que nos faz um? Palavra. A palavra profética nos faz um. A Bíblia sagrada nos faz um. A palavra fundamental nos faz um. Ter a mesma fé. Fé na palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Essa palavra que nos está sendo ministrada, ela nos faz um. Mas o que o inimigo faz? Não, isso aí está igual um maná fastioso. Ah, eu quero é carne. Como maná, amado. É a dieta diária. Amém? Não fique enfastiado com maná, não. Ele é do céu. Extraordinariamente feito por Deus para nosso desfrute. Então a palavra nos faz um. Se todos os irmãos e irmãs mergulharem nessa palavra, dificilmente nos tornaremos dois. Nós nos tornaremos um. Amém? Versículo 22. Eu lhes tenho transmitido. Vamos ler juntos? Eu lhes tenho transmitido que me tens dado. Para quê? Qual é a terceira coisa que nos faz um? A glória do irmão que está ministrando a conferência? A glória do irmão mais expressivo na sua localidade? A glória de quem? De Deus, irmãos. De Deus, irmãos. A glória é de Deus. Vem de Deus e é para Deus. Amém? Oh, Senhor Jesus, veio um monte de versículo, um monte de coisa aqui na minha cabeça, mas eu vou parar. O que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte. Não depende de nós. Perdão, vou ler esse texto aqui. Hebreus capítulo 4, prometo que vai ser o último. Hebreus capítulo 4, versículos de 9 a 11. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Eu preciso da ajuda de vocês para ler esse texto. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Vamos trabalhar apenas o versículo 10. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras. Veja, Jesus Cristo é o nosso modelo. Ele entrou no descanso de Deus. Como é que ele servia? As palavras vinham de quem? Do Pai. A obra vinha de quem? Do Pai. A vontade era de quem? Do Pai. Então ele entrou nessa vibe. Na vibe de não fazer nada senão aquilo que o Pai pediu. De não realizar nada senão aquilo que o Pai recomendou.
de não falar nenhuma palavra que não tenha sido dita antes pelo Pai. Amém? Ele entrou nesse descanso. E por causa dele entrar nesse descanso, ele descansou de suas obras. E a consequência? Como Deus das suas. Projete só o versículo 10. Muito bem. Você está servindo a Deus. Você é uma pessoa consagrada, você é dedicada. Mas aí você se depara com uma situação, um irmão difícil de lidar, uma irmã difícil de lidar. Aí nós somos tentados a entrar no campo da força, no campo do nós mesmos, no campo de nós pensarmos que somos alguma coisa e que podemos fazer alguma coisa. E aí nós começamos a nos desgastar. Com o desgaste vem a ansiedade. A ansiedade, a frustração, a depressão. Você não quer ver ninguém. Quando fala de reunião, você começa a tremer. Porque vai ter que ver aquele irmão, vai ter que ver aquela irmã. E aí? Esse é o ciclo da vida cristã de um servo de Deus? Não. Quando a gente se depara com um desafio, o melhor sinal de que você vai permitir que Deus trabalhe no descanso dele, ou que você trabalhe no descanso dele, é orar. Senhor, eu não consigo. Senhor, eu não posso. Eu não sou capaz. Eu não sou suficiente. A suficiência vem de ti. Recentemente, conheci um casal, se no espírito ou no corpo, né, que foram arrebatados e tal, e se depararam com uma grande situação. Os filhos passaram numa universidade mais longe possível da casa deles, da região deles. A mãe aflita fala com o marido: meu Deus, meus filhos, o que eu vou fazer agora? Eu vou botar no carro, vou para onde Judas perdeu as botas. Meu Deus, vou estudar lá. Como que eu vou fazer e tal? E entra no desespero. Daí o marido disse assim: vamos trabalhar no descanso de Deus. Vamos trabalhar no descanso de Deus. O marido disse: vamos orar. Eles oraram. Se aquietaram. Dias seguintes, o Senhor abriu outras portas. Para que aquele desespero? Serviu de alguma coisa? Não. Só serviu para dizer o seguinte, vamos trabalhar no descanso de Deus. Porque quando a gente trabalha no descanso de Deus, não só nós mesmos descansamos das nossas obras, como Deus das dele. Por quê? Porque é difícil trabalhar em nós. Então, se eu resisto a esse trabalhar, então Deus tem que trabalhar, não é? Eu resisto ao trabalhar, mas Deus me quer, Ele trabalha. Então Ele fica elaborando. Mas quando a gente brilha, não. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu não posso. Eu não consigo, Senhor, mas Tu podes. Senhor, eu vou entregar esse assunto para Ti. O Senhor vai conduzir esse assunto. Daí o que a gente faz? Entrou no descanso. Entrou no descanso, Deus então descansa. Agora sim, eu posso fazer sem resistência. É ou não é? Um dia eu fui ao dentista e tinha que fazer a correção da oclusão. Minha mordidura não estava legal. Aí eu estava lá, a dentista fazendo lá os ajustes e tal. Ela falou assim: se você continuar fazendo força, eu não vou conseguir corrigir isso aqui. Porque ela fazia de um lado e eu força do outro, né? Instantaneamente, não era porque eu queria, era a reação do corpo, né? Ela falou: agora, se você ceder, o tempo vai diminuir do meu trabalho. Aí eu cedi. Aí ela pôde trabalhar. Vamos ceder para o Senhor trabalhar. Vamos crer que Ele é que faz a obra. A vontade é dEle, o caminho é dEle. Amém? Eu queria finalizar, irmãos, falando o seguinte:
A proposta da conferência de jovens para os nossos jovens é que eles se tornem cada vez mais vivos e ativos. Talvez você não tenha tido a oportunidade de dar tanta atenção para o seu aperfeiçoamento como o SEAP pode te proporcionar. E hoje eu queria fazer um apelo para você jovem, para você irmão, para você irmã, para você que até mesmo acha impossível isso acontecer. Eu queria te convidar para fazer o SEAP. Nós temos uma turma que está começando agora. Já tem alguns inscritos, estão aqui. Quem vai fazer o SEAP dessa turma desse ano, fica de pé, por favor. Ah, estão lá embaixo, estão servindo. Tem uma aqui, mas pode ficar de pé, irmã. Você vai fazer o SEAP nesse ano, né? Muito bem, seja bem-vinda para o SEAP. Mas eu quero te convidar para você conhecer mais como servir no descanso de Deus, como trabalhar no descanso dele. Um seapista é comparado a um pardal. Já viu o pardal na Bíblia? Ele não tece, ele não fia, ele não semeia, mas o Senhor dá comida, dá vestidura, dá tudo para ele, não é? É ou não é? Então, se você quer ser um pardal espiritual, que é assistido diretamente nas suas necessidades pelo Senhor, vem fazer o SEAP. Amém? Eu queria que você ficasse de pé pela fé. Talvez você não possa fazer isso agora, mas você deseja fazer. Fique de pé, a gente quer orar por você. Solta o marido, irmã. Solta o marido. Eu vi o marido levantar, irmã. Você puxou um irmão, uma irmã. Descansa. Trabalha. Vai levantando enquanto a gente está conversando aqui. Vai levantando. Amém. Ok. Muito bem, irmã. Não só encorajou o marido, como ela mesma levantou. Isso é bom. Sinto que desse lado tem alguém mais. Estou sentindo vibrações positivas. Me dizem que aqui tem lugar. Assim como aqui, assim como ali e acolá. Também tem. Estou sentindo, você está envergonhado. Você não quer ficar em pé. Mas eu quero dizer para você que eu estou aqui porque eu venci minha timidez. Eu sou o homem mais tímido do mundo. Já fui para o Guinness 2 vezes. Fique de pé. Talvez você diga, eu tenho filho. Eu tenho uma filha ainda que precisa de mim e tal. O Senhor, o Deus da glória, vai prover as condições de tudo ser organizado para que você esteja aqui. Fique de pé. Eu quero agora que os fotógrafos tirem foto de todos eles, para depois nós irmos atrás. Vem aqui à frente agora. Já levantou para vir aqui à frente? É algo inexpressivo, né? Vem aqui à frente. Vou pedir para o irmão Lin e o irmão Enio virem aqui orar por nossos irmãos. Aleluia. Tira uma foto, tá? Registra esse momento. Irmão Lin, irmão Enio, fica aqui em cima. Vamos estender nossas mãos. Fiquem de pé, estendam suas mãos em direção aos nossos irmãos. Amém. Senhor Jesus. Amém. Obrigado, Senhor, Amém. pela sua palavra, que nos enche de esperança. Ó, Senhor, quer nos transformar e nos levar a ser transportados à glória. Te agradecemos por esses irmãos que se levantaram, Senhor, foram tocados pela tua palavra, se levantaram para se consagrar ao Senhor, para ser aperfeiçoados no SEAP. Abençoa cada um deles. Senhor, confirma o chamamento no coração de cada um deles. Senhor Jesus, mesmo que ainda há um pouco de dúvida,
Mas o Senhor continua falando, Amém. continua confirmando, Amém. dando paz em seus corações, Sim. abrindo todas as portas. Amém. Tu és o Deus de descanso, Amém. aquele que cuida de todas as coisas. Amém. Senhor, nós oramos a Ti. Sim. Abençoa, Senhor. Amém. Senhor Jesus. Amém. Sim, abençoa, Senhor. Amém. Esses quase 30 irmãos e irmãs Amém. que se consagraram a Ti, Senhor. Amém. Ó, Senhor Jesus, Amém. eles realmente estão no caminho da glória. São transportados para a glória. Senhor Jesus. Amém. Certamente o Senhor tem muito Sim. a dispensar para com eles. Amém. Da tua vida. Sim. Da tua palavra. Amém. Do teu espírito. Sim. Senhor Jesus. Amém. Nós rogamos a Ti. Sim. Abençoa, Senhor. Amém. Ó, com toda sorte de bênção. Sim. Mas toda sorte. Amém. Senhor Jesus. Amém. Para que eles possam caminhar. Sim. Ó, na tua presença. Amém. Senhor, sendo ungidos. Sim. Ó, Senhor Jesus. Amém. Teu espírito possa encher o espírito dos irmãos. Sim. Encher o coração dos irmãos. Amém. Levá-los adiante. Amém. Ó, encabeçados por Ti. Sim. Estar ao mesmo tempo no descanso. Sim. Do Senhor. Amém. Prepara o Senhor. Sim. Para essa jornada. Sim. Maravilhosa. Amém. Em que eles estão começando. Amém. Senhor Jesus. Amém. Abençoa as suas famílias. Sim. Abençoa, Senhor. Amém. Os seus filhos. Sim. Senhor Jesus. Amém. Que tudo seja feito. Sim. De acordo com a tua vontade. Amém. De acordo com o Senhor. Amém. Obrigado, Senhor. Sim. Por esses servos. Sim. Por esses que se consagraram a Ti. Amém. Para poder pregar o Teu Evangelho. Amém. Para cooperar com o Senhor. Sim. Ó, para unir a Ti no Espírito. Sim. Ó, Senhor Jesus. Amém. Nós te rogamos a Ti. Sim. Ó, Senhor, guarda-os na esfera espiritual. Amém. Na esfera do Pai. Amém. Do Filho e do Espírito Santo. Amém. Te louvamos e te glorificamos. Sim. Jesus é o Senhor. Amém. Aleluia.